Você já se perguntou por que certas dores acontecem justamente com você? Porque parece que, em alguns momentos, a vida escolhe colocar pedras exatamente no seu caminho? Por que aquelas perdas, aquelas decepções e até mesmo os silêncios que doem mais do que palavras insistem em cruzar a sua trajetória? Em muitos momentos, você deve ter pensado: por que isso está acontecendo comigo? Qual é o sentido de tudo isso? Eu entendo, porque eu também já fiz essa pergunta. E talvez a resposta não seja fácil de ouvir, mas é simples. Nada acontece por acaso. Tudo o que você passa tem um propósito maior. Os estoicos enxergavam a vida como um treinamento. Eles sabiam que cada obstáculo é uma lição disfarçada, cada dor é uma preparação silenciosa, cada perda é uma forma de moldar a pessoa que você ainda vai se tornar. Marco Aurélio escreveu: "O que nos acontece é preparado para nós desde o início." E essa frase não é filosofia distante, é um lembrete de que até mesmo os momentos que parecem caos podem carregar uma ordem oculta. Hoje eu quero falar com você com verdade, como um irmão de batalha que caminha ao seu lado. Porque eu sei que muitas vezes você se sente cansado, perdido, sem entender o porquê de certas provações. Mas se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Este é o seu chamado para mudar a forma como enxerga a própria vida. É hora de transformar dor em sabedoria, demora em paciência e silêncio em clareza. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar maneiras de perceber o propósito escondido em tudo o que você vive. E quando você compreender isso, nunca mais vai olhar para as suas dificuldades da mesma forma. Quantas vezes você já acreditou que a vida estava sendo cruel com você? Que tudo parecia acontecer contra você, como se houvesse uma espécie de perseguição invisível? Talvez você tenha sentido que as perdas, as decepções e até os silêncios eram um castigo, uma forma de punição que não fazia sentido. Talvez você tenha se perguntado em noites solitárias: por que eu? Por que justo comigo? Essa sensação é mais comum do que você imagina, mas ela nasce de uma visão distorcida da dor. Os estoicos sabiam que o sofrimento não é um castigo, mas uma preparação. Marco Aurélio escreveu: "O fogo prova o ouro e a adversidade prova o homem." Assim como o ouro precisa passar pelas chamas para revelar o seu brilho, o ser humano precisa atravessar a adversidade para revelar a sua força. Não existe caráter sólido construído em terreno confortável. O desconforto, a frustração, os obstáculos, tudo isso faz parte do processo de moldagem. Olhe para trás e veja, muitas das coisas que mais doeram em você foram justamente aquelas que te fizeram crescer. Aquela perda que parecia insuportável abriu espaço para um novo começo. Aquela rejeição que machucou o seu ego libertou você de algo que não te levaria adiante. Aquela decepção que parecia o fim foi o gatilho para você buscar algo maior. O que na hora pareceu injusto, com o tempo se mostrou necessário. Por isso, não se engane. A dor não é o fim do caminho. Ela é o treinamento que prepara você para os desafios futuros. Se você conseguir enxergar cada dificuldade como um exercício da alma, vai perceber que a vida não está tentando te destruir, mas te fortalecer. A pergunta nunca deve ser "por que eu?", mas sim "para que isso está acontecendo?", porque é nessa mudança de perspectiva que nasce a sabedoria. Então, da próxima vez que o peso da vida parecer insuportável, lembre-se: você não está sendo castigado, você está sendo preparado. E quanto maior o desafio, maior também será a força que você vai despertar dentro de si. Quantas vezes você já se frustrou porque as coisas não aconteceram no tempo que você queria? Quantas vezes sonhou com algo, se dedicou, fez planos e de repente pareceu que tudo parou, que nada saía do lugar?
Talvez você tenha pensado que a vida estava te negando algo, que o atraso era uma barreira, uma espécie de castigo silencioso. Mas pare para refletir. E se aquilo que você chama de atraso for, na verdade, um alinhamento? Muitas vezes, a vida não diz não, ela apenas diz ainda não. Os estoicos compreendiam que o tempo da existência é maior que o nosso tempo individual e que há uma ordem invisível guiando aquilo que hoje parece caótico. Epicteto ensinava: não busque que os acontecimentos ocorram como você deseja, mas deseje que ocorram como acontecem, e você será feliz. Essa frase contém uma verdade poderosa. Não é a realidade que precisa se curvar às suas expectativas. É você que precisa aprender a confiar no fluxo da realidade. Pense nas vezes em que você se revoltou contra um atraso apenas para descobrir depois que aquele adiamento foi necessário. O emprego que não veio abriu espaço para uma oportunidade melhor. O relacionamento que terminou deu espaço para você reencontrar a si mesmo. O projeto que demorou a acontecer amadureceu você de um jeito que nada mais conseguiria. O tempo que parecia perdido era, na verdade, um tempo de preparação. A vida não se move de acordo com a sua pressa. Ela se move de acordo com o seu crescimento. Cada aparente atraso é uma pausa estratégica, um intervalo para que você se fortaleça antes de avançar. Você não foi esquecido, você não foi abandonado. Você está sendo preparado para o momento certo. Da próxima vez que você sentir que as coisas estão demorando, troque a pergunta "por que está atrasando?" por "o que eu ainda preciso aprender nesse tempo de espera?" Porque quando você entende isso, descobre que não existem atrasos. Existem apenas alinhamentos invisíveis que estão te conduzindo para onde você realmente precisa estar. Quantas vezes você já se pegou revivendo mentalmente algo que já acabou? A lembrança de um erro que você cometeu, uma oportunidade perdida, uma palavra que disse e não pode mais retirar. Quantas vezes você deitou a cabeça no travesseiro e, em vez de descansar, ficou repassando cenas antigas, como se pudesse mudá-las com o pensamento? Talvez você tenha sentido culpa pelo que não fez, arrependimento pelo que fez, ou mágoa pelo que alguém te causou. Mas pare e reflita. Até quando você vai deixar que o passado, que já não existe, continue controlando o seu presente? Os estoicos eram claros sobre isso. O passado não pode ser mudado, mas pode ser usado como lição. Marco Aurélio dizia: o obstáculo no caminho se torna o caminho. Isso significa que aquilo que parece um fardo pode se transformar em força se você decidir encarar de outra forma. O erro que hoje te causa vergonha pode ser o motivo da sua maturidade. A perda que ainda dói pode ser a raiz da sua resiliência. A injustiça que você sofreu pode ser o berço da sua coragem. Nada do que aconteceu precisa ser descartado, mas também não deve ser carregado como corrente. O passado existe apenas como matéria-prima de aprendizado. Quando você insiste em lutar contra o que já passou, perde a única coisa que realmente possui: o agora. É no presente que a vida acontece. É no presente que você pode mudar a si mesmo. É no presente que você pode construir algo diferente. E enquanto você insiste em se prender ao que foi, o que poderia ser, escapa pelas mãos. Não é sobre negar o passado, é sobre ressignificá-lo. Olhar para trás e dizer: isso doeu, mas me ensinou. Isso me feriu, mas me fortaleceu. Isso me quebrou, mas me construiu de novo. Você não precisa apagar sua história, mas precisa entender que ela não define quem você vai ser daqui para frente. O passado é apenas o professor que te mostrou caminhos. O presente é o campo de batalha onde você decide qual deles vai seguir. Então, da próxima vez que o peso das lembranças tentar te arrastar, não lute contra elas.
Aceite, agradeça pelo que aprendeu e solte, porque a liberdade começa quando você decide não mais ser refém do que já não existe. Quantas vezes você já acreditou que não conseguiria seguir em frente sem alguém ao seu lado? Quantas vezes você colocou a sua felicidade nas mãos de outra pessoa, esperando que o carinho dela, a atenção dela ou a aprovação dela fossem suficientes para preencher o vazio dentro de você? Talvez você tenha sentido que, sem aquela presença, sem aquele amor, a sua vida perderia o sentido. Mas a verdade é dura e libertadora ao mesmo tempo. Quando você entrega a sua paz a alguém, você deixa de ser livre. A dependência emocional é uma das prisões mais silenciosas que existem. Você se convence de que precisa do outro para ser inteiro e, pouco a pouco, abre mão da sua autonomia, da sua força e até da sua identidade. E o que acontece? Vive com medo de perder, com medo de ser rejeitado, com medo de não ser suficiente. Mas será que isso é amor? Ou é apenas apego disfarçado de afeto? Os estoicos já sabiam disso há séculos. Epicteto escreveu: escolha não se ferir e você não será ferido. Ele não falava de se isolar do mundo, mas de compreender que o verdadeiro poder está dentro de você. Se você depende da reação de outra pessoa para se sentir valioso, você nunca terá paz. Mas se encontra em si mesmo a fonte da sua segurança, nada externo pode te desestabilizar. Amar não é se perder no outro, é se encontrar consigo mesmo e ainda assim escolher compartilhar o caminho. Vínculos verdadeiros não nascem da carência, mas da liberdade. Não são dois pedaços tentando se completar, mas duas pessoas inteiras caminhando lado a lado. Quando você entende isso, o medo do abandono perde a força. Você deixa de mendigar atenção e passa a oferecer presença. Você deixa de se apegar por necessidade e passa a se conectar por escolha. Então, da próxima vez que sentir que está preso a alguém por medo de ficar sozinho, lembre-se, você já é completo. Você já é capaz. Você já tem dentro de si tudo o que precisa para viver. Valorize quem está ao seu lado, mas nunca se esqueça. Você não é metade de ninguém. Você é inteiro. E quanto mais forte for a sua independência interior, mais livres serão os laços que você construir. Quantas noites você já perdeu imaginando cenários que nunca aconteceram? Quantas vezes o seu coração acelerou só de pensar em algo que poderia dar errado, mesmo antes de qualquer coisa acontecer? Quantas conversas você ensaiou na mente? Quantos problemas você viveu por antecipação, apenas para descobrir depois que nada daquilo se concretizou? Essa é a prisão da ansiedade. Você se torna refém de batalhas que existem apenas dentro da sua mente. A ansiedade é cruel, porque rouba aquilo que temos de mais precioso, o presente. Você não vive o agora, porque está preso ao medo do amanhã. E enquanto isso, cada instante real escorre pelos dedos sem ser aproveitado. Quantas vezes você esteve fisicamente em um lugar, mas a sua mente já estava perdida em cenários futuros, lutando contra fantasmas que só você enxerga? É assim que a vida passa sem ser vivida. Os estoicos compreendiam profundamente esse dilema. Marco Aurélio escreveu: se algo externo te machuca, não é a coisa em si que te fere, mas o julgamento que você faz dela. E é exatamente isso. Não são os acontecimentos que destroem você, mas as interpretações que sua mente cria antes mesmo de eles existirem. Você sofre duas vezes. Uma pelo medo daquilo que pode acontecer e outra pelo peso daquilo que nunca vai acontecer. É por isso que a liberdade começa quando você decide trazer sua atenção de volta para o agora. O presente é o único lugar onde existe clareza, força e paz. O futuro ainda não aconteceu e quando acontecer, você vai ter recursos para lidar com ele.
Até lá, gastar sua energia com medos que talvez nunca se concretizem é como lutar contra inimigos imaginários. Da próxima vez que a ansiedade tentar te dominar, respire fundo, olhe ao redor e perceba. A vida está acontecendo aqui, neste instante. Não é amanhã, não é no e se, não é no quando tudo estiver certo. É agora. Substitua o hábito de prever tragédias pelo hábito de confiar em si mesmo. Porque não importa o que venha, você já provou que é capaz de suportar. E isso é o que realmente importa. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Isso significa que existe dentro de você uma força que já despertou, um desejo de enxergar sentido até nas dores mais duras. A maioria das pessoas foge do sofrimento, amaldiçoa os atrasos, tenta enterrar o passado, se perde em dependências e vive escrava da ansiedade. Mas você não. Você está aqui e isso já te diferencia. Agora eu preciso que você faça algo por si mesmo. Respire fundo e olhe para a sua jornada até hoje. Cada dor, cada silêncio, cada perda, cada atraso. Nenhum deles foi em vão. Todos trouxeram até você o que você é agora. Chegou a hora de transformar essas marcas em propósito. Chegou a hora de assumir o controle e viver como alguém que sabe que nada acontece sem razão. Lembre-se, ninguém vai vir te salvar, ninguém vai carregar os seus fardos, ninguém vai dar sentido à sua vida no seu lugar. O mundo não te deve nada. O propósito nasce quando você decide que cada desafio vai se tornar combustível para a sua evolução. Se este vídeo falou com você, prove para si mesmo que está pronto para mudar. Escreva aqui nos comentários: tudo o que eu passo tem um propósito maior. Ao escrever isso, você não está apenas digitando palavras, você está selando um compromisso silencioso com a sua própria força e com a sua transformação. E se essas palavras tocaram sua mente e seu coração, curta este vídeo e se inscreva no canal. Aqui nós estamos construindo uma comunidade de soldados estoicos, homens e mulheres que decidiram crescer, se fortalecer e viver com presença, disciplina e liberdade. Este é o espaço de quem não aceita uma vida mediana, mas busca propósito, clareza e poder interior. Não espere mais. O momento é agora. A vida não vai desacelerar para você. E lembre-se, você não precisa de permissão, não precisa de aprovação, não precisa que ninguém diga que você pode. Tudo o que você precisa é decidir. Nos vemos na próxima batalha, soldado. Mantenha-se firme. Mantenha-se forte.